E aí, família, beleza? Como é que vocês estão, pessoal? Vá Júnior aqui, mais uma vez, mais um vídeo. Dessa vez para dar uma opinião em relação a uma experiência inesquecível que eu tive ontem, que foi a de ver o filme do Five Nights at Freddy's, beleza? Eu vou estar dando detalhes sobre ele, sobre o que eu achei, e eu no final vou dar uma avaliação de realmente o que eu penso sobre esse filme, o quão bom ou quão ruim eu achei ele depois de ter assistido. Depois que eu acabar de falar sobre as cenas, sobre tudo que eu penso, eu vou falar realmente o que eu achei do filme em si. Se eu achei ele bom ou se eu achei ele ruim. Show? Vamos lá então, ó. Primeiramente, ó, podem ficar tranquilos, não vai ter spoiler. Eu vou comentar sobre cenas, mas eu vou comentar de forma muito ampla, muito aberta. Então você pode ficar tranquilo que você não vai receber lá no fim o Bonnie dá um mortal de costas e explode. Não, não vai ter isso. Tá bom? Até porque isso realmente não tem. Mas fiquem tranquilos, eu vou falar sobre vários tópicos. O primeiro deles é um que eu acho muito importante, obviamente, que são as cenas, ok? Como elas foram construídas, o que eu achei delas em particular e por categoria, ok? Primeiro tipo de cena que eu vou falar, que é o que mais importa, é um filme de terror, não é? Então temos que falar das mortes, temos que falar das cenas de agressão, cenas de gore, cenas de assassinatos e tal. E realmente é bem xoxo. É bem xoxo pra caramba. Existem mortes variadas lá, que são de pessoas que já transitaram pela pizzaria, né? Um background. E tem mortes de, tipo assim, de personagens e afins. E são mortes que quando você vê, até que são legaisinhas, mas é um legal muito água com açúcar, viu? Leve em consideração que a censura é pra 14 anos. Então, com certeza, toda a direção estava extremamente preocupada em traumatizar alguém durante o filme. Só que, particularmente falando, na minha época, quando tinha um filme de terror e você queria assistir, você assistia, independente, meu irmão, era censura de 16, 18 anos, você alugava depois, pedia para um pai e um irmão mais velho alugar para você, e você assistia o filme. Aí, nesse caso, não tem essa opção, né? Pediram para trazer esse FNAF para um âmbito mais infanto-juvenil, então está tudo mais light. Só que o engraçado é que eu, como quem estava assistindo o filme, não viu uma pessoa ficando assustada, não viu uma pessoa ficando com medo, e sinceramente tinha criança de 8, 10 anos conversando mais do que a boca, cara, enquanto mostrava o filme. Ou seja, não tinha aquela tensão, não tinha aquele terror, não tinha aquela agonia, entende? Então, na minha opinião, se alguém falar pra vocês, ó, o filme tem terror, tem uma atmosfera, não, a pessoa tá muito emocionada. Tá muito emocionada, porque eu sou fã de filmes de terror e sou fã de Five Nights at Freddy's. E na minha opinião, terror, cara, quanto? 15% de terror. Porque as cenas de morte elas eram desenvolvidas de uma maneira que elas eram deixadas omitidas, mais light, entende? É uma cena que no lugar de, por exemplo, isso aqui não tem no filme, tá? Digamos que eu sou morto dentro de uma caixa d'água. Não vai mostrar eu sendo morto lá. Vai mostrar a caixa d'água e aí pingando um pouquinho de sangue, entende? A morte ela tem um foreshadow, assim, ela tem um trabalho para não ser exibida de forma muito explícita, que é o que acontece em filmes de terror. Você tem medo da ideia de, nossa, que jeito terrível que ele morreu, nossa, que jeito cabuloso que ele foi assassinado, isso aí não vai ter, tá bom? Tanto que pra mim, a melhor cena que tem de morte no FNAF, ela não é mostrada, tipo assim, nada, ela é uma sombra, ok? É uma sombra. Foi bem feito? Foi. Só que foi muito light, eu achei as cenas de morte muito levinhas, ok? Agora, cenas de comédia. Vamos lá. Tem cenas de comédia? Tem. Eu gostei? Não muito. Porque, sabe quando você faz um alívio cômico para um filme ou para uma situação tensa? Então, rapaz do céu, tá com essa luz aqui no meu... Eu tive que descer um pouco porque eu tava atrapalhando o chroma key aqui. Agora vai. Sabe quando tem uma cena de alívio cômico que é para aliviar uma situação de tensão ou de, é um momento muito apreensível, é um momento que dá muito medo, vamos dar um alíviozinho só pra quebrar o gelo. O FNAF ele usa disso. Só que o problema é que não tem um momento tenso. Na minha concepção, não tem um momento de agonia, não tem um momento em que você fica
Nossa, cara, que medo, velho. Eu tenho tanto medo dos animatrônicos, eu não sei quando é que eles vão sair, eu não sei o que eles vão fazer. Nossa, segurança, cara, meu Deus do céu, esse cara vai morrer. Não tem isso. Então, o alívio cômico faz com que o filme ele peque, porque ele vai mais pra comédia do que pro terror. Porque já que coloca um alívio cômico e não tem nada pra aliviar, fica só o cômico, matemática básica, entendeu? E aí fica aquelas piadinhas, aquelas coisinhas assim. Eu não gostei disso, eu achei que quebrou muito o clima, quebrou assim pra caramba, enfraqueceu muito. Só que essas duas coisas, esses dois fatores, eles poderiam ser perdoados se a história, que é o terceiro fator que eu vou falar agora, tivesse sido bem desenvolvido. E eu acho que a história foi mal desenvolvida, porque, sinceramente falando, se eu fosse argumentar agora, eu diria que não tem história, tá? O FNAF, ele não tem história nesse filme. Se tem, é uma história que só funciona legal se você já acompanha, ou seja, né? É tipo uma DLC. Você não pode se submeter a acompanhar uma coisa que para acompanhar ela você tem que ter acompanhado outra, entende? Fica contraditório com a ideia de pra que serve uma mídia. Porque, por exemplo, quem sabe, teve o live action de One Piece. Pra que ele serviu? Para que as pessoas fossem apresentadas ao universo de One Piece, até com algumas modificações, adaptações. Só que ao mesmo tempo, o anime de One Piece estava lá ainda. E o live action serviu para muita gente migrar pro anime. E o anime fez com que muita gente, obviamente, quisesse ver o live action. Um conversou com o outro. Enquanto o filme e o jogo e os livros, eu acredito que os três, eles não se ligam. O livro com o jogo até vai, mas o filme não. O filme ele não é uma coisa à parte. O filme, ele é um pouco de cada coisa, ele é referências de cada coisa, aí junta com uma nova linha temporal, e na minha opinião ficou fraco. De longe, o pior deles é o filme, ok? Digo assim com total tranquilidade em relação a isso. E eu acho que as cenas mesmo, a forma que elas eram divididas, fez com que alguns personagens que precisavam de tela, que necessitavam de tela, não tivessem aquele peso, entende? Por exemplo, um vilão mal desenvolvido fica fraco. E na minha opinião, o Springtrap, ele é um vilão muito forte, ele é um vilão muito bom. Só que se dependesse desse filme pra descrever ele, eu lamento. Ele ficaria um vilão muito xoxo, muito raso, muito fraco. Agora o protagonista, ele é bom? É, mas ele fica muito tempo fazendo um processo semelhante no filme. Vocês vão saber quando chegar a hora. Que é um processo que podia até ter sido, como posso dizer, é importante, mas ele podia ter sido resumido em 2 cenas, no lugar de 3, 4. Entendeu? E os outros personagens bons, teve uns que, pelo amor de Deus, não tem como. Ó, tem um familiar lá que não tem condições, pelo amor de Deus, não acrescentou em nada. Tentou fazer um papel de subvilão, mas não fez, entende? E aí teve um cara lá que era esse aqui eu posso falar, esse aqui tem um advogado lá que ele faz piadinha, é um personagem caricato, né? Que ele ia fazer uma graça, mas também não era tão engraçado, entendeu? Não dava pra entender exatamente qual que era a piada. Então se eu fosse fazer um resumo, cara, pô, sinceramente personagens medianos, até os que eram pra ser impecáveis, entende? Às vezes a atuação era muito boa, atuaram bem, ok? Eu não estou falando de atuação, estou falando da má distribuição de tempo e do mau desenvolvimento deles, entende? Agora, os jumpscares tem alguns que são legais, ok? Mais pro começo do filme até, na minha opinião, e tem outros que são... Meu Deus, tem um jumpscare específico que eu vou falar pra vocês, ó. Guardem isso aqui na cabeça de vocês. Vocês vão levar uns 15 centímetros de jumpscare aí e vocês vão ficar nervosos de tantas vezes que vão repetir essa bosta aí, como se tivesse sido engraçado na primeira vez. Tipo assim, mas não foi engraçado no começo, nem no meio, nem no fim. Manja. Então, em resumo, ó. Em questão de cenas, FNAF foi quase tudo. Foi quase terror, foi quase comédia, foi quase ação, teve uma história quase bem desenvolvida e no fim das contas não foi nada. Então, sinceramente, é uma quimera, só que não é uma quimera bonita, é uma quimera meio doente, sabe? Meio raquítica, meio com aquela doença dos ossos de vidro, então é difícil elogiar, né? Eu não gostei dessas cenas de distribuição do jeito que quiseram organizar o filme na real.
Agora, quanto à ambientação, a ambientação é muito boa. A ambientação no sentido, a pizzaria. A pizzaria é muito boa, muito legal, excelente. Os animatrônicos, eles são bons? Gente, os animatrônicos, eles estão literalmente iguais ao jogo, tá bom? Só que eu sinto uma coisa, o jogo, já que ele é feito em gráfico de jogo, a textura dos animatronics, ela é mais fosca, é mais opaca. Você pode ver aqui, ó, o cartazinho aqui, ó. Aperta o narigão do Fred aqui, ó. Como você pode observar no cartaz, eles são mais opacos, eles são mais foscos, estão mais envelhecidos, estão mais... Isso porque nessa imagem aqui é quando eles estavam ainda em atividade, né? Quando eles estão abandonados e envelhecidos no porão da pizzaria, eles estão muito mais destroçados. Só que quando eles vão ver na pizzaria, eles estão novinhos, limpinhos, fofinhos. E a textura deles é mais veludo do que plástico, sabe? Aquela coisa dura. Então isso tira um pouco o peso da ideia de ser um robô pesado e que pode machucar você. Entende? Eles parecem muito derrubáveis. Eles parecem muito... Como posso dizer? Muito desengonçados. E quando eu vejo os manipuladores dos personagens, dos animatronics em ação... que são 3 deles, né? O Fox, ele é um animatrônico 100%, os outros 3 são roupas. Eles não agem de forma tão animatrônica. O animatronic, ele quando ele mexe, é meio quebradão assim, sabe? É meio primeiro cabeça, um pouco o braço, aí mexe aqui de novo. E isso auxilia a ideia de Uncanny Valley. Só que no caso deles não, ficou muito parecendo um homem, uma mulher, mexendo de forma robótica, mas é claro que é um homem e uma mulher. Ele fica assim, ó. Vamos andar e pegar pizza. Fica muito nessa, sabe? Então eu acho que isso enfraqueceu um pouco também. E a aparência dele está muito mais próxima de um personagem do Vila Sésamo do que de um animatrônico de terror, entende? Eles, sinceramente, quando eu vi eles no filme, nenhum deles me deu medo. Foi aí que eu pensei que talvez, na adaptação para o filme, ter feito ele 100% igual ao jogo não foi tão legal, porque no jogo eu acho que eles se encaixam melhor do que na RL, sabe? Do que na vida real. Então, resumo da ópera. Vou falar pra vocês, ó, como fã de FNAF, o que eu achei? Eu achei o filme ruim. Como fã de filme de terror mesmo, o que eu achei? Eu achei o filme muito ruim. Porque é igual eu falei antes sobre a minha consideração das cenas, o FNAF ele tentou ser um pouco de cada coisa, acabou não virando nada, ficou pouco fofo, pouca ação, pouco terror, pouco desenvolvimento, sabe? Ficou tudo meio xoxo. E serviu mais como uma coisa pra fã. Mas eu vou explicar o que eu interpreto dessa opinião. Tem gente que fala, esse filme foi feito para os fãs e não para pessoas de fora. Nessa hora eu uso aquele gancho que eu falei do One Piece. Uma nova mídia serve para que você atraia um público de uma mídia para outra e da outra para outra, igual fizeram no live action de One Piece, igual fazem em mangá e anime, igual fazem em anime e jogo, entende? Pokémon, o jogo do Pokémon, ele no começo de tudo ele era uma propaganda para o anime e deu muito certo, entendeu? Agora, o problema é que o filme do FNAF ele ficou de tal maneira que as pessoas que viram o filme sem conhecer o jogo não querem jogar. Foi direcionado para quem já joga, já sabe da história, para quem já acompanha, e isso para mim foi um erro crítico. Quer julgamento? Quer que eu fale a minha opinião agora de julgamento mesmo? Esse foi o erro. Fazer um filme direcionado para fanservice. Não é direcionado para fã, mas é tipo assim, dando fanservice, ração pro fandom. Ficou um filme muito raso e fraco por causa disso. Porque os fãs, eles ficavam lá assistindo, né? Todo mundo vestido de animatrônico, gritando pra cena, dando um mortal pra trás, porque, o Bonnie apareceu, apareceu o Fox, eu vou gritar, apareceu o Springtrap, eu vou gritar, eu tô com vontade de falar sobre todas as referências que eu encontrei, porque eu sou o maior fã de todos e todo mundo tem que saber que eu sei de tudo. Vocês vão presenciar isso, tá? Vocês vão encontrar isso no cinema, vai ter isso, e se alguém começar a falar, berra pra calar a boca, viu? Fala assim, cala a boca, irmão, sem maldade, deixa eu assistir o filme, porque os caras vão, tá bom? Se você foi lá pra assistir o filme, você mal e mal vai conseguir, porque vai ter gente gritando, ok? E acontece que ficou nessa.
foi uma falha muito grande. Então, na minha opinião, esse filme ele não foi feito pra fã mesmo. Porque fã que é fã, critica. Fã que é fã, assiste e fala assim, ó, aquele jogo eu achei legal, mas não tudo. Ó, aquela temporada ficou boa, mas eu achei isso e aquilo meio fraco. O fã não é o cara que fala assim, Scott Calton pisa na minha cara, cospe em mim. Nossa, cara, toma meu dinheiro, toma tudo, porque eu amo qualquer coisa que você me dá. Tinha gente que falou pra mim, isso é verdade, teve gente que falou pra mim, o meu filme favorito é Five Nights at Freddy's. Antes de lançar o filme. Esse é o tipo errado de fã. É o fã que não avalia o filme, que não leva a série, a franquia a sério. A ponto de se argumentar, de se avaliar, de se dar uma opinião séria, entende? Então, na minha opinião, é isso, cara. O filme, ele tem bilheteria suficiente para poder lançar mais 2. Então, eu vou assistir o segundo? Eu vou. Eu vou assistir sim o segundo, apesar de tudo que eu falei desse primeiro, para ver se o Scott ele vai ter algum reflexo, se a direção vai ter algum reflexo em relação às críticas, porque eu não sei se vocês sabem, mas o filme foi mal avaliado até no Rotten Tomatoes, ok? Então, se eles melhorarem, show demais, vamos evoluindo pouco a pouco. Eu tenho esse respeito pelo Scott, pela direção, para aceitar a evolução gradual deles, ok? Mas se o filme 2 for igual ao 1, ou for pior, ficar cuspindo fanservice, piadinha e referência, então não, me esqueça no 3, quem quiser assistir que assista, mas eu não vou querer assistir, e se eu assistir algum dia, vai ser só pra fazer vídeo xingando de novo. Xingando não, avaliando com frieza e seriedade. Então, em resumo, nota 4, 5, assistam, ok? Nem que seja só pra julgar, assistam aí o Noitão Brinquedos da Morte, mas eu já vou dizendo aqui basicamente como é que funciona. É um filme ralo, é um filme mais ou menos. E se você tava pensando em VHS tapes ou tava pensando em memes, o FNAF são os amigos que nós fazemos pelo caminho, pasme, você tá muito, muito mais próximo do FNAF são os amigos que a gente faz pelo caminho do que das VHS tapes, que na minha opinião são uma obra-prima, são lindas, maravilhosas. E talvez, quem sabe um dia, algum FNAF, algum filme à parte seja assim. Mas agora não seria de jeito maneira. Tá passando muito, 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 muito longe. Beleza, pessoal? Um abraço, tudo de bom. Me sigam aí. Se inscreva no canal se você gostou. Deixa um comentário aí se você discorda de alguma coisa ou se você concorda com alguma coisa. E te aguardo aí nos próximos vídeos. Beleza? Tudo de bom e... Alô!